Bom, pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar sobre o algoritmo de divisão, tá? Continuando aqui a nossa série de aulas de teoria dos números. Então, primeiro a gente vai abordar esse teorema de Eudoxos, que eu vou considerar como sendo um lema, né? Como eu falei, eu vou considerar aqui como um lema, e o que seria isso, né? Basicamente, um lema seria um teorema mais leve, tá? Onde eu vou usar esse teorema para provar um outro teorema que vai vir a seguir. Então, o que é que diz aqui esse lema de Eudoxos, né? Se A e B são inteiros, né? E o B é diferente de zero, então o A ele vai ser múltiplo de B, ou esse A está entre dois múltiplos consecutivos de B. Então, o que é que ele está querendo dizer, né? Se eu vou pegar aqui dois números aqui inteiros, né? Lembrando que o B ele não pode ser zero, então o A é múltiplo de B, ou seja, o A ele vai ser maior ou igual que B, né? É um múltiplo, né, de B. Ou ele vai estar entre dois múltiplos consecutivos de B, ou seja, ele vai ser maior do que QB, né, maior ou igual, e menor, né? Se aqui é QB, né? O consecutivo dele seria, no caso, Q mais 1, que multiplica B. Isso se eu levar em consideração que o B é positivo. Se o B for negativo, né, então a gente teria essa opção, né, que o A ele vai estar entre QB e, no caso aqui, ao invés de ser Q mais 1, seria Q menos 1 vezes B. É isso. Então, só para a gente poder entender bem, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu considerar aqui o A como sendo menos 11, né, e o B menos 4, eu vou aqui pegar o Q como sendo 3, tá? Professor, de onde foi que veio esses números aqui? Totalmente aleatórios, tá? Então, pegando esses dois inteiros, né? No caso aqui, o menos 11, ele é um múltiplo de B, no caso B é menos 4, como eu peguei Q igual a 3, né? 3 vezes menos 4 fica menos 12. Ou ele está entre os dois consecutivos de B, né? Então seria os múltiplos consecutivos, né? Então seria menos 12 aqui, já está aqui. E no caso, como B é negativo, né? Eu vou subtrair. Então vai ser 3 menos 1, que multiplica menos 4, então daria menos 8. E de fato isso está correto, né? O menos 11 ele é maior ou igual a menos 12 e menor do que menos 8. Isso aqui é só uma ilustração do lema que a gente acabou de ver no slide anterior. Agora a gente vai seguir realmente para o teorema principal do vídeo de hoje, tá? Esse teorema diz o seguinte: se A e B são inteiros, né, e o B é maior que zero, então existem e são únicos, né, Q e R inteiros, tais que o A ele pode ser escrito dessa forma aqui, né, QB mais R, onde o R varia entre 0 e B. Esse Q eu chamo ele de quociente, né, e o R seria o resto da divisão de A por B. Esse aqui, no caso, é chamado de algoritmo de Euclides, né? Então, a gente vai provar isso daqui utilizando imediatamente, né, o lema anterior. Então, para provar isso daqui, primeiro a gente vai provar a existência, né? Então, para provar a existência, a gente vai levar o seguinte: pegar então o lema, né? Então, aqui é só escrita mesmo, tá? Então, pelo lema de Eudoxos, a gente tem o seguinte, né? Temos que o A ele vai ser um cara que vai variar entre QB, Q mais 1B, né? Vamos considerar aqui o B positivo, tá? De fato, o B é positivo aqui pelo teorema já, por hipótese, né? Aí é o seguinte, o que eu vou fazer com isso? Eu vou subtrair, né? Vou colocar aqui, só ajeitar aqui, Q mais 1 vezes B. Eu vou subtrair
QB na expressão aqui, tá? Na desigualdade. Então, aqui já é QB, menos esse QB vai dar 0. Aqui é A menos QB, então vai ficar A menos QB. E aqui vai ficar, no caso, eu vou fazer aqui a distribuição, tá? Então, eu vou ter QB mais B, né? Menos esse QB aqui. Então, aqui corta. Então, eu vou ter que o A menos QB varia entre 0 e B. Só que é o seguinte, quem é A menos QB? Né? A gente tem aqui, ó, por hipótese, isso, né? Que o A é QB, né? No caso, mais R. Então, esse R aqui, se eu isolar o R, então eu vou ter que A menos QB é o R, né? Ou seja, eu posso, então, eu vou chamar isso aqui de 1, tá? Isso aqui de 1. Então, a gente tem que R vai variar entre 0 e B. Aí aqui a gente consegue mostrar, então, que de fato existe, né? Esse Q e esse R, de tal forma que isso aqui ó, é obedecido, né? Agora a gente vai mostrar, né, a unicidade, ou seja, a gente vai mostrar que isso aqui é único, né? Então, para mostrar a unicidade, a gente vai pegar, então, a ideia do absurdo, né? A gente vai supor que exista um outro par, né? Fora aquele, a gente vai supor que existe outros dois caras, né? Q1 e R1 também inteiros, tais que isso daqui também é obedecido, com o R1 variando entre 0 e B. Então, a gente vai partir da hipótese que é o seguinte, né? 0. Quem seria o 0, né? A gente vai só reescrever esse termo, tá? Então, a gente tem que o 0 é a mesma coisa que A menos A, óbvio, né? Mas quem é o A? Né? O A é QB mais R, lembrando lá da hipótese, né? O A é QB mais R menos esse outro A que eu vou chamar então de Q1B mais R1. E aqui, pessoal, vai ser só algebrismo, né? Então, só para simplificar, aqui eu vou fazer isso aqui em cima, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, QB mais R menos, né? Esse menos aqui vai multiplicar todo mundo, né? Então, vai ficar menos Q1B menos R1. Aí, olha só, eu vou pegar, então, os termos que tem B, que é esse cara e esse cara aqui, né? Então, colocar em evidência. Então, fica isso, ó. B que multiplica Q menos Q1 mais R menos R1. Só que isso aqui é o seguinte, isso aqui implica o quê, né? Isso aqui implica, então, que R1 menos R vai ser igual a B que multiplica Q menos Q1. De onde vem esse passo aqui? O seguinte, ó, a gente tinha isso, né? B que multiplica Q menos Q1 mais R menos R1, era isso? Só que isso aqui, pessoal, é igual a zero, né? Daqui, isso aqui é tudo em igualdade, né? Então, eu posso pegar esse primeiro termo aqui e igualar com esse último aqui. Aí, olha só, esse R menos R1, eu posso passar, então, para o segundo membro, né? Ou vice-versa. Então, eu vou ter que R menos R1, eu vou passar, então, esse B, tá? Então, vai ficar menos B que multiplica Q menos Q1. Só que aí, nesse caso, eu quero o B positivo, né? Então, eu multiplico isso aqui por menos 1. Então, quando eu multiplicar por menos 1, é só fazer a inversão, né, de papéis aqui. Então, eu tinha R menos R1, então vai ficar R1 menos R. E aqui, multiplicando esse menos com esse menos aqui, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar B que multiplica Q menos Q1. Só que é o seguinte, pessoal. O que isso aqui significa, né? Isso aqui implica o quê? Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui implica o quê? Isso aqui implica, então, né, que eu vou ter uma... O B é múltiplo, né, de R1 menos R. Então, logo, significa que o B, né, pela definição, né, de divisão, o B divide R1 menos R. Né? Mas a gente tem o seguinte, né, que R1, tanto R1 como R, ele varia entre 0 e B. Né?
Isso implica o quê? Isso implica então dizer que o módulo de R1 menos R é menor do que B. Essa diferença aqui tem que ser menor do que B. Só que aqui é que reside o nosso absurdo, né? Por quê? Porque isso aqui seria absurdo. Pois essa diferença aqui, né? R1 menos R, ela é um múltiplo de B. A gente tem então um múltiplo de B, né? E temos que a diferença aqui, né, é menor do que B. Então, o absurdo reside justamente aí. Então, para que para que o B divida R1 menos R, a gente só tem uma saída aqui, né? Qual seria a saída? Que R1 menos R, ele tem que ser zero, tá? Justamente por causa desse absurdo, né? A gente tem aqui, ó, que a diferença dele é menor do que B, e a gente tem também que a diferença dele é um múltiplo de B. Então, para que o B possa dividir a diferença, né, essa diferença tem que ser zero. Se a diferença for zero, então isso implica então que R1 é igual a R, né? Ou seja, eu supus que eles seriam diferentes, mas a gente acabou então encontrando uma única saída, né, para que isso possa acontecer, para que não tenha absurdo, é que de fato eles são iguais, né? Então a gente acabou de provar então a unicidade aqui. Era essa a ideia do vídeo de hoje, tá, pessoal? Eu aconselho vocês a assistirem e reassistirem esse vídeo, né? Realmente tem conceitos aqui um pouco mais abstratos, né, que fogem do entendimento básico. Então, no vídeo seguinte, né, a gente vai trabalhar algumas questões, né, para focar no entendimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima.